Amém. Queridos, hoje venho trazer a palavra de Deus e, querendo ou não, o Senhor conduziu a dar seguimento àquilo que o nosso pastor já tem partilhado aqui nos últimos domingos. Amém? Quem se lembra qual é o tema desta minissérie de palavras que o pastor tem trazido? O pastor lembra. Segue bem a Jesus, ok? Não vou contextualizar muito, senão não tenho tempo de dizer aquilo que o Senhor trouxe para eu dizer hoje, mas estamos no YouTube, não estamos? Temos as palavras anteriores no YouTube, glória a Deus. E então dá para vocês depois irem ver e contextualizar, porque é uma palavra muito forte, uma série muito importante sobre aquilo que é o centro da nossa vida, da nossa caminhada, a razão disto tudo, não é? Então, se é para seguir Jesus, é para segui-lo bem, e essas palavras têm sido muito importantes para nos trazer essa clareza também. Amém? Antes de avançar, porque falei no YouTube, nós já temos internet na casa, igreja. O que quer... Oh, aleluia! Várias coisas boas, não é? Não tenho muito tempo, mas temos várias coisas boas que eu já não me lembro o que é. Ah, sim, já temos coisas novas da instrumentação, não é? Estão ainda em modo a ligar. Já temos uma parte da bateria, o resto vai chegar ainda, mas já está ali também. Nós já temos também o que faltava para a gente ter um bocado mais de qualidade na transmissão do YouTube. Então, quando nós começarmos a fazer a transmissão em direto, já vai estar aqui com a qualidade do som, microfone, as coisas como deve ser. Estamos a avançar, estamos a ir, né? De acordo com aquilo que Deus nos tem direcionado. Falta-me qualquer coisa, mas eu não me lembro o que era. Amém. O frigorífico também, que já temos, o frigorífico do café, glória a Deus, bem lembrado. Então, várias coisas, o Senhor continua a nos abençoar e nós continuamos a avançar, e é isso, amém? Louvemos a Deus por isso tudo. Então, este mês estamos mais com menos gente, não é, a servir, temos os irmãos a aproveitar as férias merecidas. Quem está a merecer umas férias aí? Alguns não admitem, mas eu sei que vocês merecem e precisam delas. Mas então nós vamos continuar aqui essas instalações, em princípio até o fim do mês nós depois já temos as transmissões em direto com qualidade, tudo à maneira. Amém? E com isso, continuando aqui, né? Que é o tema dessa nossa série de palavras, segue bem a Jesus. Lá está, não consigo recapitular todos os tópicos, mas eu hoje vou no tópico 6, que é Jesus é o Deus que desceu à terra, podes colocar, e que é a voz que nos chama, ok? Podes dizer isso à pessoa que está do teu lado? Jesus é o Deus que desceu dos céus e é a voz que nos chama, ou que é a voz que te chama. Vamos abrir a palavra em Mateus 17, vamos ler do versículo 1 até ao versículo 5, amém? Mateus 17, 1 ao 5. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Para isso, só para eu, sim, rapidamente, de forma muito básica, a transfiguração é a transformação, digamos assim, do corpo de Jesus no seu corpo celeste, digamos assim, na sua forma não matéria humana, que era que ele estava aqui na terra, amém? Ele veio como homem normal, sim, como cada um de nós, carne e osso, e essa transfiguração é quando ele, nesse momento, é um momento que acontece ali com alguns discípulos, ele se apresenta então na sua forma celestial, e aquilo que o nosso querido Mateus consegue descrever é que a sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Amém? Então vá, 3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, pausa, eu fico muito curiosa para saber como é que eles sabiam que era Moisés e Elias, se não tinha fotografias. Se os livros de história não tinham fotografias deles.
Mas, amém, era um momento espiritual e eu sei que houve ali um discernimento espiritual sobre aquele momento. Então, eles reconheceram. E Pedro, né, nos seus impulsos, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava a falar, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no, com ponto de exclamação. Diz comigo: ouçam-no. A voz de Deus veio dos céus para declarar: esta é a voz que vocês têm que ouvir. E sem aprofundar também muito, que o pastor já partilhou sobre isso aqui, o contexto em que isso acontece e o facto de estarem presentes Moisés e Elias é porque era necessário para um povo, filhos de Deus, servos de Deus, que seguiam a voz dos profetas, que era a voz que Deus disse para seguir até então. Eu vou falar através dos profetas, ouçam-nos. O Senhor então tem ali a presença de Moisés e Elias, e ele diz: a partir de agora, ouçam o meu filho. Ok, Moisés e Elias cumpriram o seu papel, eles fizeram muito bem o que tinham a fazer, mas a voz, o meu filho veio. E a voz agora que devem ouvir é a voz, aquilo que sai diretamente dele. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Ele me representa, ele é a minha voz a partir de agora. E recentemente houve um conflito, não foi um conflito. Recentemente a minha filha enviou-me um meme, porque é assim, a geração de agora, eles, quando querem dizer uma coisa aos pais, eles mandam um meme, um reel, um link, uma cena, para a gente ver se identifica, não é? Se a gente, enfim, se cai a ficha. E era um meme que era assim, estava um adolescente no quarto na sua vida, e a mãe chama: João! E ele lá deitadinho na sua vida: o que é? E não houve nada. Aí ele espera um bocadinho: o que é? E não houve nada. Levanta da cama: o que é? E nada. Vai para a porta do quarto: é para o que é? E nada. E anda para o corredor: o que é? E nada. Só quando ele chega lá, a cozinha do outro lado da casa: o que é? A mãe: ainda bem que aqui estás. Olha, faz isto, isto, isto e aquilo. E ele: eu estou a meia hora a dizer o que é, porque é que ela não diz o que é que ela quer? E a minha filha enfiou-me aquilo, porque eu acho que ela identificou-se. E eu expliquei a ela: eu não sei na vossa casa, eu não sei nas outras gerações, mas na minha havia uma regra muito clara. Se o pai ou a mãe nos chamou e não disse logo o que é para ir lá ter. Quem concorda comigo? Ai, que alívio! Achei que era uma loucura da minha cabeça. Abriu aqui o entendimento, não é? Hoje em dia não é assim, acreditam? Malta dos 25 para cima. Hoje em dia não é assim que funciona. Mas no meu tempo era: Viviane, não disse mais nada, é para eu ir lá. O que é quando eu chegar lá perto. Mas independentemente dessa questão de ir lá ou não ir lá ao pé do pai ou da mãe, o facto é quando a voz do pai ou da mãe chama, ela mexe com o sistema, não é? Ela faz-nos parar aquilo que a gente está a fazer. Quem tem irmãos ainda tem aquela agravante do: Yaya, a mãe está-te a chamar. Não é? Epá, ainda mandou recado, nem chamou. Alguém disse: olha, o pai está-te a chamar. E vê lá. Ou seja, é uma voz que tem peso, certo? É uma voz que ela é especial, ela é uma voz que interrompe aquilo que nós estamos a fazer, ela interrompe o nosso cotidiano, ela faz-nos parar. Eu preciso atender essa voz. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Jesus é o Deus que desceu dos céus e veio falar diretamente com o ser humano.
Já não pelo intermediário, já não através do sumo sacerdote que tinha que cumprir o ritual de purificação e entrar na presença para então receber algo, já não através do profeta que recebia de tempos em tempos a presença do Espírito, de tempos em tempos uma visão ou uma direção, mas diretamente aos nossos corações. Ele veio falar: muito obrigada, quantos mais lenços melhor, que eu transpiro como tudo. Ele veio falar como ser humano, ou seja, ele veio falar na nossa linguagem, já sem precisar de uma tradução ou de uma explicação. Ele veio falar e ele é essa voz que desceu do céu. E essa voz, ela é como um chamado. E é sobre isso que eu quero falar hoje, que Jesus, ele te chama. É mesmo que igreja, conexão, Jesus está a chamar. Para tudo o que tu estás a fazer, vê lá que está a chamar. Mas o que é que ele quer? Pá, tens que ir lá ver. Ouve a voz que Jesus está a chamar-te. E vamos abrir então agora em João 11, vamos ler do 17 ao 27 e depois do 38 ao 43. João 11, 17. Amém. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Só para contextualizar, Lázaro, amigo de Jesus, não é? Já uma família amiga de uma longa data. Eu vou ficar aqui, vou pregar aqui hoje. Uma família amiga já de longa data. Lázaro vem então, tem uma doença, vem a falecer. E Jesus chega naquele lugar. E tem uma conversa com Marta, tem uma conversa com Maria. E então ele diz: eu vou fazer qualquer coisa. E chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Cidade de Betânia, quem andou aqui na escola bíblica, era na província da Judeia. Tem que ver os apontamentos. Então, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondendo ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Saltamos para o 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Esta era uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. E então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para a vida. Lázaro, sai desse lugar de morte que já não te pertence mais. Essa vida, talvez no nosso contexto, a que nós às vezes chamamos vida, mas que não é vida, porque ele disse: eu sou a vida. Então, se aquilo que estamos a viver não é Jesus, então não é vida. E então a voz de Jesus, ela nos chama à vida. Todo o convite de Jesus é para a vida. Toda a direção de Jesus é para a vida. Quem está entendendo o que eu estou a dizer?
toda a ordem de Jesus, todo o mandamento de Jesus é sobre vida. Toda a correção de Jesus, todo o não de Jesus, tudo aquilo que Jesus clama, que sai de dentro dele é vida, porque ele é a vida. Posso ouvir um amém bem forte? Então esse estilo de vida que nós vivemos, esse sistema de crenças, que é o sistema de crenças de Jesus, que o pastor já partilhou, essa maneira de fazer as coisas, que vai muitas vezes contra as nossas tendências, as nossas vontades e impulsos que não são vida, Jesus então nos convida, sai daí, vem para fora, vem para a vida. Deixa esses impulsos de lado. Deixa de viver desta maneira. Eu sei que é a maneira que estás habituado, que aprendeste, mas vem para fora, vem para a vida. Por que é que seguimos então Jesus? E por que é que seguimos bem a Jesus? Porque Ele é a vida. Por que é que fazemos as coisas da maneira de Jesus? Se te perguntarem, diz, porque Ele é a vida. E não há vida fora dele. É por isso que eu o sigo e é por isso que eu faço as coisas da maneira dele e é por isso que eu deixo algumas coisas para o seguir, porque ele é vida e quando a voz dele chama, ela chama para a vida. Essa é a proposta de Jesus, amém? E não só de vida em abundância aqui na terra, que é possível nós viver, não vamos viver totalmente, é parcial aquilo que nós vivemos do reino aqui na terra, porque vivemos aqui e estamos num mundo caído. A Bíblia diz que só quando vier aquele que é perfeito, então tudo o que é imperfeito irá desaparecer. Portanto, até lá teremos a imperfeição do mundo, a maldade do mundo, as injustiças do mundo, o caos do mundo. Mas Jesus prometeu que com ele nós podemos ainda no mundo viver vida em abundância. Então, quando a voz de Jesus te chamar para algo, querido, lembra, Ele está a chamar para a vida e uma vida em abundância, como se isso já não fosse muito bom. As palavras dele são de vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá eternamente. Não há mais nenhuma filosofia no mundo que prometa a eternidade. Porque sabem que não podem prometer. As religiões e as seitas e as crenças sobre, sei lá, reencarnação, sobre vidas e etc. têm umas filosofias muito loucas, porque eles sabem que não podem prometer muita coisa. Porque não têm como prometer certas coisas. Só Jesus tem as palavras de vida eterna. Só Ele diz, eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim não vai morrer. E nós precisamos lembrar disso, amém? Quando Jesus estiver a chamar, quando ouvirmos a voz de Jesus sobre aquilo que Jesus diz, é para nós ouvirmos e lembrarmos, Jesus está-me a chamar para a vida. Vida em abundância e vida eterna. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, antes de nós passarmos aqui a alguns tópicos que eu tenho sobre o que é que Jesus, então, para o que é que Jesus nos está a chamar, não é? O que é que Ele quer? Jesus te chama, o que é? O que foi, Jesus? O que é que queres? Eu vou dizer, eu vou fazer algo diferente. Eu quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos fazer aqui uma oração. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, respira fundo. Porque eu creio mesmo, de todo o tempo que tenho estado a meditar sobre esta palavra, eu creio mesmo que Jesus está a chamar alguns de nós, se não todos nós, em alguns desses tópicos, alguns desses pontos, dessas áreas que eu vou falar. Então eu queria te convidar com a mão no teu coração, que tu atendesses a esse primeiro chamado. Jesus quer falar contigo hoje. E eu creio que Ele, ao dizer o teu nome, quer ouvir de ti. Sim, Jesus, eu estou a ouvir. Que tu possas dizer com a tua voz. Não precisamos gritar, mas eu queria que tu pelo menos conseguisses ouvir a tua própria voz e dizer, sim, Jesus, eu estou a ouvir. Diz o que é. Diz o que é que vais falar para mim hoje. Diz qual é a direção. Estás-me a chamar para quê? O que foi, Jesus? O que precisas? O que queres? Meu coração hoje está aqui aberto, meus ouvidos estão abertos. Eu estou a ouvir. Disseste o meu nome, chamaste-me. Eis-me aqui, Senhor.
Eu quero ouvir-te. Fala ao meu coração. Amém? Podemos sentar. E a minha oração é que realmente, em algumas dessas áreas ou em algum desses pontos, tu ouças Jesus a dizer claramente para o que é que te está a chamar hoje. Amém? E renoves esse compromisso com Ele. Em nome de Jesus. Primeiro ponto, Jesus nos chama para perto dele. Diz comigo, Jesus me chama para perto dele. Vamos ler Mateus 11, versículo 27 e 28. Mateus 11, 27 e 28. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quis revelar. Jesus quer revelar o Pai a nós. Então ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vamos ler também então Mateus 4, versículos 18 a 22. Andando à beira do mar da Galileia, na província da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam a lançar as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. E Jesus os chamou. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus diz, vem até mim, vem para perto de mim. Vem ouvir-me de perto. Vem ter comigo, vem caminhar comigo. Vem receber de mim aquilo que tu precisas e que talvez andes à procura em outras fontes, em outras formas. E talvez alguns de nós hoje, ou em algum momento, mesmo sendo cristão há muito tempo, mesmo indo à igreja, Jesus está a dizer, vem para mais perto. Já estás aqui, é bom. Tens vindo, é bom. Serves, é bom. Tens compromisso com o teu grupo de conexão, é muito bom. Mas talvez hoje, a voz de Jesus, quando chegar ao teu nome, vai dizer, vem para mais perto. Estás aqui, mas eu quero-te mais perto. O que é isso de estar perto de Jesus? É estar o tempo todo a saber o que é que Jesus me está a dizer. O que é que Jesus quer de mim? O que é que Jesus está-me a ensinar? O que é que Jesus está-me a mostrar? Entendem que quando a gente caminha com alguém, se nós estivermos a andar com alguém, sobretudo nesse conceito de seguir alguém, porque uma coisa é estarmos duas pessoas juntas, se eu me encontrar aqui com a Iris e dizer, vamos ali até Auchan, sabemos as duas o caminho, nós vamos andando cada uma na sua vida, em convívio, certo? E chegamos lá ao Auchan. Mas se ela disser, vem comigo para um lugar que tu não sabes muito bem onde é, nem muito bem como se chega lá, o que é que vai acontecer de mim para com ela? Eu preciso ter uma postura de quê? De confiança e de estar a seguir o que ela, para onde ela diz que é. Anda para cá, vamos atravessar. Oh, vamos parar aqui neste sinal. Vamos virar aqui nesta rua. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E se eu vou me afastando dela e perco-a de vista, o que é que acontece? Já não sei para onde é que é para ir. E às vezes nós estamos nesta caminhada e perdemos um bocadinho isso de vista. De que precisamos estar constantemente, então, Jesus. Há um pastor que eu gosto de uma expressão que ele usa, que é todos os dias ele pergunta a Jesus, então Jesus, qual é a de hoje? Que prejuízo vais-me dar hoje? O que é que eu vou sacrificar por ti hoje? O que é que eu vou abrir mão por ti hoje? O que é que eu vou viver contigo hoje? O que é que vai ser hoje? Que vai trazer glória para o teu nome? Como é? E nós precisamos voltar a ter essa postura de estar perto de Jesus, de buscar Jesus, de efetivamente ler a Bíblia a perguntar, o que é que queres me dizer, Jesus? De efetivamente vir ao culto, mas a querer saber o que é que Jesus vai me dizer hoje?
de efetivamente sair de casa de manhã e dizer alguma coisa hoje, eu vou ver Jesus, ou eu vou mostrar Jesus, ou eu vou refletir Jesus, vou representar Jesus, mas eu estou perto de Jesus, a buscá-lo, a ouvir o que ele diz. E quando nós estamos perto de Jesus, nós aprendemos a discernir a sua voz. E essa é uma questão muito importante e vou falar dela com muito temor e tremor. Vamos abrir em João 10, 25 a 27. João 10, 25 até o 27. Palavras de Jesus. Será que eu não mandei João 10? Diz assim. Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E já achei o 28. Elas ouvem a minha voz e elas seguem-me. Porque as ovelhas, elas reconhecem a voz daquele que é guia. Se vier o ladrão, as ovelhas ficam agitadas. A palavra de Deus fala muito nessa analogia das ovelhas. Então ele diz, elas conseguem discernir a minha voz. Vocês não estão a acreditar porque vocês não são minhas ovelhas. Jesus estava a dizer aqui a mestres da lei, enfim, que estavam a confrontá-lo sobre ele dizer que é o Filho de Deus. E ele diz, eu já disse, mas vocês não creram. E muitas vezes nós também estamos a ouvir e não estamos a crer, porque não estamos a reconhecer a voz de Jesus. Porque muitos de nós às vezes esperamos que Jesus venha falar na sarça ardente. Quem não gostaria? Vá, Xande, tira as sandálias, porque este lugar é santo. Treme e tal. Ou não é no cume do monte, com fogo e relâmpagos, e diz, Stephanie, Jesus falou comigo. E muitas vezes nós estamos assim com essa expectativa. Mas Jesus, ele fala através da sua palavra, amém? Palavra mesmo, a Bíblia e essas folhinhas que nós temos. Ele fala através do Espírito, seu próprio Espírito que habita dentro de cada um de nós, amém? Se somos de Cristo, temos o Espírito de Cristo, diz a palavra de Deus. E ele fala também através das pessoas que ele coloca nas nossas vidas para fazer parte desse processo de seguir a Jesus. Como discipuladores, como mentores. E muitas vezes nós ignoramos a voz daqueles que o Senhor nos colocou na nossa vida como mentores, como ajudadores. Porque, enfim, é um ser humano, né? Contra mim falo, pastor. Podes olhar para mim, não precisa ficar. Eu sei, contra mim estou a falar. Mas eu reconheço a voz de Jesus através de ti, está bem, Paulinho? Meu marido, meu pastor. Eu reconheço. Eu refilo. Eu estrio-os. Eu dou uma... Mas eu reconheço. Porque não é fácil ouvir a voz do ser humano. Quando nos está a confrontar, quando nos está a corrigir. Às vezes é mais fácil quando ouvimos aqui no altar, porque o altar é sagrado, porque é um ambiente espiritual. Mas às vezes a gente chega lá no nosso grupo de conexão e o momento da partilha e já estamos ali em modo, estamos cansados, é fim do dia, já trabalhei hoje. Ou, assim, vim pelo meu compromisso, porque é bom estar aqui, pronto, preciso disto, mas já sem aquela intenção, aquele sentimento, aquela convicção de Jesus vai falar comigo hoje. Samuel abriu a palavra, pastor Samuel abriu a palavra, a pastora Tânia está a partilhar algo, Jesus vai falar comigo agora. Vamos perdendo essa sensibilidade de ouvir a voz de Jesus através daqueles que o Senhor está-nos a colocar para discipular, para treinar, para trabalhar. Ou às vezes vamos só beber um café com o nosso líder de grupo, com o nosso pastor, com
ou com o outro líder, que nós sabemos que é a voz de Jesus, que nós sabemos que são pessoas que estão ligadas, conectadas à palavra, e naquele café descomprometido, vem um confronto, vem uma correção, epá, isto não é bem assim, epá, não é bem por aí, epá, mas olha que Jesus disse assim ou disse assado, e nós, não foi no contexto espiritual, não era a voz de Jesus. E talvez estejamos a perder muito daquilo que Jesus nos está a chamar, porque estamos a deixar de ouvir aquilo que Ele quer falar através do seu corpo. Quem está a entender o que eu estou a dizer? E é como eu estava a dizer aqui ao pastor, eu contra mim falo, porque este é o plano A de Deus, gente. Não fui eu que escolhi, tá bem? Não fui eu. Se fosse eu, se Deus tivesse me pedido a opinião, ia dizer, não, Senhor, não faz assim, faz diferente. Vamos voltar à sarça ardente, os relâmpagos e o trovão. Porque essa coisa de usar o ser humano não vai ser fácil. Mas este é o plano dele. E ele sabe o que faz, amém? É mesmo da vontade dele que assim seja. E o Espírito de Deus que habita em nós, ele vai testificar, ele vai confirmar aquilo que o Espírito de Jesus que habita no outro te disse. Na dúvida, será que realmente é por aí? Será que eu realmente estou errada a pensar assim? Será que é realmente o caminho certo é este a seguir? Será que esta é a decisão certa? O Espírito de Jesus que habita em ti vai te confirmar que foi a voz de Jesus no outro. Quem está a entender? Amém? Ah, mas o outro é falho. Sim, é verdade. Mas o Espírito de Jesus que habita nele, não. Ah, mas o outro é mais jovem que eu, ou tem menos experiência de vida cristã do que eu já frequento a igreja desde que nasci. Sim, tudo bem. Mas o Espírito de Jesus que habita nele é mais experiente que vocês os dois juntos. Não é? Ah, mas eu não acho que esse líder, esse pastor, esse ajudador, esse mentor, ele compreende as minhas questões. Né, pastor? Quem nunca ouviu isso, né? Não compreende as minhas tendências, os meus impulsos, ou não compreende as minhas dores, ou não compreende como é difícil para mim fazer esta coisa, ou fazer isto que é acertado, ou deixar isto. E eu digo, talvez realmente não compreenda. Mas o Espírito de Jesus que habita nele compreende. Porque a Bíblia diz que ainda a palavra não chegou à nossa boca e o Senhor já sabe o que é que nós vamos dizer. E é esse o Espírito, é o mesmo Espírito, não é? Então se nós estamos perto de Jesus a dizer, sim Jesus, eu quero seguir-te, eu quero ouvir a tua voz. E Ele vem falar de uma outra fonte, eu preciso saber discernir. Esta é a voz de Jesus, Jesus está a chamar. Foi assim descomprometido, foi ali a beber um café, foi ali enquanto estávamos nas compras. Mas ele disse uma coisa e eu reconheci, Jesus está-me a chamar para fazer isso. Jesus está-me a confrontar com isso. Jesus está a dizer que não é por aí, ou Jesus está a dizer que é por aí. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Então Jesus te chama, ouve-o a chamar-te através da voz das pessoas que são de Jesus, amém? São pessoas que são de Jesus. É assim que nós sabemos que podemos ouvi-las. Porque são de Jesus. Segundo ponto é que Jesus está a chamar, ou Jesus nos chama a deixar algumas coisas. Vou agora ser mais rápida nesses próximos, prometo. Mateus 19, versículo 21. Mateus 19, 21. Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vá, vende os teus bens e dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Quem conhece essa passagem? Ele estava lá para falar com quem? Com o jovem rico, que queria saber o que precisava fazer para ir para o céu, para herdar a vida eterna. E falaram ali dos mandamentos e ele disse, eu sou muito bom a cumprir isto tudo. E Jesus disse, mas tem uma coisa que te prende, tem uma coisa que te paralisa, tu precisas deixar isso. No caso daquele jovem era o apego ao dinheiro, o apego aos bens que tinha conquistado, a sua carreira, ao seu status, à sua riqueza, à sua fortuna. Porque a Bíblia diz que ele ficou triste porque ele era muito rico.
Eu não sei o que é ser muito rica, eu não sei o que é isso. É uma quantidade de dinheiro que, não sei, não me passou pela cabeça. Às vezes uma pessoa vê umas coisas no telejornal e eles falam assim, milhões, e milhões de milhões, não é? E milhares de milhões. Eu não sei que quantidade de dinheiro é isso, eu não estou a entender, não conheço essa realidade. Mas a Bíblia diz que esse jovem, ele era muito rico. E esse apego à sua riqueza, Jesus disse, tu precisas deixar isso. E talvez Jesus te chame a deixar algo hoje. Talvez seja isso que Ele está a dizer. Ele chamou, disse o teu nome, o que quer Jesus? Ele está a dizer, deixa isso. Talvez seja um apego a alguma coisa, como esse jovem tinha ao dinheiro. Reparem, não são só os ricos que têm apego ao dinheiro, está bem? A gente pode não ter muito dinheiro e sermos apegados a dinheiro e amarmos riquezas, mesmo não as tendo. Acreditam? Pois acreditem que é verdade. Há muita gente com a conta bancária ali meio vazia, mas com muito amor ao dinheiro, muito apego a riquezas, muito a querer mais, muito a pensar que isso é fonte de felicidade, muito insatisfeita o tempo todo com aquilo que tem, sempre a olhar para o que ainda não tem. Talvez Jesus esteja a dizer para deixares um sonho, um desejo, uma promessa que fizeste a ti mesmo. Pá, quero muito isto, desde pequena que eu quero isto. Pá, eu sempre quis isto. Eu sempre pensei assim. Ou uma convicção que tenhas de ti mesmo. É pá, eu sempre fui assim, é meu feitio, minha personalidade, meu temperamento, que a gente não muda o temperamento e ficamos agarrados àquilo. E Jesus está a dizer, deixa um pouco isso. Depois vem e segue-me. Mas deixa isso pode estar a impedir de me seguir, pode estar a impedir de estar perto de mim, pode estar a impedir de viver a vida em abundância que eu tenho para ti. Talvez seja um relacionamento tóxico, uma pessoa tóxica próxima de ti. Talvez seja um mecanismo de defesa ou uma barreira que tu colocaste em alguma área da tua vida que aqui ninguém toca, aqui eu já atingi um nível especial de cura e maturidade e aqui já estou muito bem. E Jesus está a dizer, deixa isso e segue-me, porque isso pode estar a impedir de viver a vida que eu tenho para ti, de ir para o próximo nível, de subir mais um degrau comigo, amém? Então ouve Jesus a chamar-te, deixa isso e segue-me. Mas Jesus nos chama a consertar ou corrigir algumas coisas. Lucas 19, 5 a 10. Vou ler aqui rapidamente. Lucas 19, 5 a 10. O momento em que Jesus encontra Zaqueu, o publicano. Já nem vou fazer perguntas mais à malta que teve na aula, que eles precisam rever os apontamentos. Mas os publicanos eram cobradores de impostos. Eu ouvi aí uma voz a dizer cobradores de impostos. E cobradores de impostos, hoje a gente pensa, se calhar alguém que estava ali na portagem ou que trabalha nas finanças. Não! Estamos a falar de, já era mau, porque os impostos cobrados pelo Império Romano já eram injustos, já eram excessivos, já era uma imposição do Império Romano, e eles eram todos corruptos. Eles ficavam com dinheiro. Eu não vou falar nomes, porque estamos no YouTube, mas vocês veem telejornal. E vocês sabem que andam aí conversas sobre pessoas que a gente conhece, que andam aí com dinheiros e obras e contas e bens, né? Pessoas de cargos públicos, vamos dizer assim, ok? De serviço público, e que de repente há milhões e milhares que andam ali meio sem explicação, meio... Agora houve um que disse, eu não sabia que eu tinha que declarar o IRS. Não vou dizer quem, mas anda aí uma conversa. Eu não sabia. E a gente fica, é esse nível de corrupção que eram os publicanos, ok? Era nesse nível. A gente fica, não, os publicanos eram coitados, era a profissão de... Não, eles eram corruptos. E eles ficavam com o dinheirinho do povo, para além do que era. E Jesus teve um encontro com um desses fulanos. Por acaso eu nem sei o nome do senhor de quem eu estou aqui a supor coisas, já não me lembro,
Mas o nome deste senhor aqui era Zaqueu. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar em tua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a queixar-se, que era exatamente o que se calhar eu e tu faríamos. Ele se hospedou na casa do fulano de tal, que ainda ontem estava a dar no telejornal que roubou milhões dos pobres, pá, que andava a meter. Olha, Jesus, o outro que afinal a casa era da mãe, ou o carro era da tia Josefina, que sei lá o quê. E Jesus está metido com esta gente, que nós olhamos e dizemos, não, a sério, que raça de ser humano é essa? Era esse o sentimento. Mas algo se passou e Lucas é o único que conta essa história de Zaqueu. E apesar de Lucas ser até um escritor que dava muitos pormenores, a Bíblia diz que ele desceu e recebeu Jesus com alegria na sua casa. O povo se queixou, mas eu acho que Lucas não relata a conversa que houve lá dentro daquela casa. Mas eu creio que houve ali uma conversa, eu creio que houve um confronto, eu creio que Jesus disse algo. Jesus chamou Zaqueu a algo. E Zaqueu disse assim no versículo 8. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorqui, se por acaso eu de alguém extorqui alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Os pecadores, seja de que nível for, estão tão perdidos quanto nós estávamos antes de conhecer Jesus, ok? Não é que não haja salvação para eles, há salvação para eles. Para Deus não há impossível. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Mas aqui o que eu quero realçar é que Zaqueu reconheceu que precisava consertar coisas. Reparem que no episódio que Jesus está perante o povo a querer condenar a mulher adúltera a uma morte de apedrejamento, por apedrejamento, quem se recorda, Jesus diz a ela: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, daqui por diante, muda teu estilo de vida, daqui por diante vive algo novo. Mas a Zaqueu, ele disse: tens que consertar algumas coisas para trás. Para além de viver algo novo daqui por diante, tu precisas corrigir algumas coisas agora. Há pessoas prejudicadas por ti agora. E não basta só não prejudicares mais daqui para frente. Tu precisas corrigir algumas coisas agora. Tu precisas corrigir algumas coisas, algum prejuízo que causaste a algumas pessoas. Tem coisas que a gente pode arrepender-se e move on. Mas há outras que nós precisamos declarar palavras de perdão. Mas eu já me perdoei a mim mesmo e Deus me perdoou, amém. Mas talvez haja pessoas que Jesus está a chamar, precisam te ouvir a dizer perdoa-me. E Jesus está a chamar para ir pedir perdão a essas pessoas. Talvez ao reconhecimento diante dos outros, do que fizeste, de como funcionou, ou do que estavas a fazer. E Jesus está a chamar a sistemas familiares, em lares, nas nossas casas, que muitas vezes nós estamos tão habituados e Jesus vai nos confrontando a modificar. E nós queremos modificar e queremos dar passos para mudar e parece que não conseguimos. E eu creio que às vezes Jesus está a dizer: não consegues avançar porque precisas primeiro parar e corrigir o que já estava a ser feito até agora. Às vezes precisas sentar com esse sistema familiar, com as pessoas da tua família, com as pessoas da tua casa e dizer: nós precisamos identificar isto que precisa mudar. Ou talvez não sejam nós, porque talvez sejas o único que está firme com Deus, que está a seguir Jesus, mas que tu precisas dizer: eu então preciso modificar alguma coisa no nosso sistema familiar. Jesus está-me a chamar a consertar aqui algumas coisas. E eu quero vos dizer que reconheço isso e que daqui para frente vou me esforçar por fazer diferente. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Pais com filhos, eu sei, é difícil, porque depois os filhos agarram naquele pedido de desculpa
e vão ficar cheios de razão. É natural do ser humano. Filhos para pais também, porque depois, pronto, agora minha mãe vai achar que eu sempre não sei o quê. Mas Jesus está a chamar para consertar algumas coisas. Conversas difíceis são necessárias. Podes dizer comigo, conversas difíceis são necessárias. E Jesus te chama a consertar coisas, a corrigir coisas, para que haja salvação na tua casa. Amém? Misericórdia. Não tenho tempo de dizer os outros. Então, vou dizer rapidamente. Ai, Jesus. 4. Jesus nos chama a sair da zona de conforto. Mateus 14, versículo 28 a 29. Eu vou dizer porque Jesus está a falar conosco. Amém? Jesus está a chamar, igreja? Amém. Jesus está a falar com alguém aí? Boa. Então, Mateus 14, do 28 ao 29. Tempestade, os discípulos no barquinho, Jesus vem, lindo, poderoso, a andar sobre as águas. Que cena, que cena! Deve ter sido essa. E eles pensam que é um fantasma, porque aquilo não era normal, não é? E Jesus diz, calma, sou eu, coragem, não tenham medo. E Pedro, no 28, diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz, vem. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Talvez hoje Deus esteja a te chamar para dar um passo no sobrenatural. Ele está a dizer, vem. Mas, Senhor, as circunstâncias não são as melhores. Vem. Mas, Senhor, isto é água, não tem chão para eu pisar, não tem aqui uma boia de segurança, não tem aqui uma coisa que eu possa me agarrar. E Jesus está a dizer, vem. Eu sei, é sobrenatural. Coragem, não tem medo. Sou eu que estou a chamar. Vem, vem, dá esse passo, sobe de nível. Não sei o quê, mas Jesus te chama a obedecer em fé, apesar das circunstâncias parecerem contrárias, crer naquilo que Ele está a te dizer. Então, ouve Jesus a chamar-te hoje, talvez Ele esteja a dizer, sai da zona de conforto. Isso que tu estás aí, vou, não vou, porque é desconfortável, porque é novo, porque é desafiador. Jesus está a dizer, vem, confia, vem. Amém? E por último, Jesus nos chama a perseverar, a permanecer. O Márcio já leu aqui, 1 Coríntios 11, 26, mas eu repito, não é? Jesus diz, então, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E Jesus nos chama a obedecer até que Ele venha, independentemente dos resultados. Ele nos chama a anunciar a sua morte, a anunciar a salvação. Até quando, Jesus? Até que Ele venha. Servi-lo, servindo aos outros. Até quando, Jesus? Até que Ele venha. Perdoar, dar uma oportunidade. Até quando, Jesus? Até que Ele... Até quando lutar contra essa minha natureza pecaminosa que já ouvimos também aqui hoje? Até quando tem que estar a acionar o travão? Até quando? Porque o bem que eu quero fazer não faço e o mal que eu não quero fazer esse faço. Até quando, Senhor, eu vou estar nesta luta? Diz comigo, igreja. Até que Ele venha. Até quando nós estaremos em processo de construção, de edificar a igreja de Cristo? Até que Ele venha. Senhor, nós mudamos, já passaram alguns meses, será que é daqui a 6 meses que vamos ter tudo estruturado? Será que é daqui a 1 ano que vamos ter mais líderes, mais grupos de conexão, que teremos o nosso Connect Jovem cheio de jovens e adolescentes, que teremos mais pastores porque temos mais gente para ser cuidada? Até quando, Senhor? Até que Ele venha. E nós precisamos expandir a cultura do reino, manter-me na minha cultura, apesar das pessoas à minha volta não estarem. Até quando? Até que Ele venha. Até quando eu preciso falar de Ti, Jesus, às pessoas, apesar de saber que a Europa está num estado de apostasia, que a percentagem de ateus só aumenta, que as 100 pessoas que eu convidei para ir à igreja, só 2 foram. É para convidar mais 100. Até quando?
até que Ele venha. Jesus te chama. Eu não sei o que é que se calhar estás em conflito a dizer, Senhor, eu estou cansado, se calhar já chega, não estou a ver resultado, não sei se é por aí, estou nessa luta há muito tempo. E Jesus chama-te pelo nome e hoje diz, continua, permanece, persevera, obedece, até que eu venha. Vamos ficar de pé, vou chamar a equipa de louvor.